Amigos, sejam bem-vindos ao Entendendo as Suas Emoções. Isso mesmo, hoje estamos estreando um novo programa aqui para vocês. Olha só, através do Entendendo as Suas Emoções, você vai ter mais uma oportunidade de se aprofundar ainda mais na gestão emocional. E por que Entendendo as Suas Emoções? Porque o que eu quero trazer aqui para vocês é facilitar esse entendimento sobre o autoconhecimento, sobre a sua história. Por isso que toda sexta-feira agora, 7h15 da manhã, você tem a oportunidade de se aprofundar ainda mais na gestão das suas emoções através do Entendendo as Suas Emoções. Então na segunda você tem o Conectando com a Inteligência, quarta-feira Mentorcast, sexta-feira agora você tem o Entendendo as Suas Emoções. E eu estou aqui junto com a gestora da LF Gestão, dona Lilian Dornella. Seja bem-vinda. Obrigada, Cleiton, e já estou empolgada com esse programa novo, vai ser muito bom para o nosso público. É isso aí. Nós vamos ter um bate-papo aqui, a Lilian vai realizar algumas perguntas te representando para justamente você, para facilitar, para você ter clareza. Como eu entendo as minhas emoções, Cleito? Como eu faço para fazer a leitura? Porque esse é um questionamento que eu recebo muito, mas como que eu faço para desenvolver o autoconhecimento? Como que eu faço para me aprofundar no autoconhecimento? Então todo o conteúdo aqui da sexta-feira, ele vai facilitar esse entendimento para você. Cada vez que você assiste um episódio aqui no canal, você passa a ter mais clareza de quem você é, até você realmente entender qual é a identidade que você carrega. Tema de hoje: controle as suas emoções. Pois é, o primeiro episódio eu quero trazer para você como controlar as emoções. Por quê? Porque quando eu falo de controlar as emoções, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem na sua mente é a raiva. Porque as pessoas fazem muito essa ligação. Então quando a gente fala assim, olha, vamos controlar, eu preciso controlar minhas emoções, eu preciso assistir o Cleiton para poder aprender a gerenciar melhor, a controlar minhas emoções. Mas a primeira coisa que vem geralmente é a raiva. E quando nós falamos de emoções, a gente não fala só da raiva. Existe uma série de emoções que precisam ser controladas, que precisam ser geridas. Por isso, gestão emocional é um desafio. Por isso, gerenciar as emoções é muito difícil. Só que não se trata só da raiva. Eu quero trazer aqui hoje alguns pontos para você que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que vão fazer muito sentido. Quero apenas te fazer um pedido. Curta esse vídeo e já se inscreva no canal. Por quê? Você sempre vai receber conteúdos aqui que vão ajudar você a ter uma saúde emocional. E, consequentemente, se você tem uma saúde emocional, você vai ter uma saúde mental. Que talvez esse seja um dos maiores desafios que nós temos hoje em dia. A quantidade de pessoas que andam doentes emocionalmente é muito grande. E uma vez que as suas emoções não estão bem, é só questão de tempo para a saúde mental afetar. E se a sua saúde mental não está boa, a saúde física também não vai bem. Então, por isso que é tão importante você investir na saúde emocional. Olha só, Lilian, quando a gente fala sobre controlar as emoções, quais emoções você acha que a gente tem que controlar? Bem, eu penso na raiva, como você falou. Eu acredito que a ansiedade é um grande desafio para todo mundo hoje e também o medo. Tá, então você trouxe 3. Sim. O que você parou para pensar? Tá, eu vou falar 10. Nossa! 10 emoções que você tem que controlar e você nunca parou para pensar. A primeira, sim, é a raiva. Por que gerenciar, ter gestão emocional é tão importante? Para poder controlar. A primeira delas, sim, é a raiva. Então, a raiva talvez seja o maior desafio. Por quê? Uma pessoa com raiva é como se ela perdesse ali o sentido, ela perde a noção do que ela está falando, ela perde a noção do que ela está fazendo, então ela fica completamente descontrolada. Ela se excede em tudo, Ela né? se excede, exatamente, ela fala o que não deveria, ela fere. Exemplo, se você pegar as pessoas que te feriram, geralmente essas pessoas é um momento de raiva. Sim. O momento da raiva, ela revela muito sobre ela. Uma pessoa com raiva, ela revela o que ela carrega no coração. Por isso que você tem que se policiar com o que você carrega no seu coração. Por quê? Porque na hora que a raiva chega, você não pensa 2 vezes em falar. Você não pensa 2 vezes em agir. Quando a raiva chega, tudo aquilo que está dentro de você é colocado para fora numa velocidade muito grande. Por isso que é tão difícil, né, em momentos de raiva, você parar, raciocinar para agir. Mas, Cleiton, eu tenho que me posicionar, eu tenho que mostrar quem eu sou, e a raiva, ela ajuda ou atrapalha nesse momento? A raiva, ela ajuda, mas a raiva sem gestão emocional, ela te atrapalha. Porque a raiva sem a gestão emocional, quando você precisa se posicionar, se você não tem um controle sobre ela, você vai passar do ponto.
Então você vai falar o que não deveria, você vai agir, você vai tomar decisões que depois você vai se arrepender. Porque a raiva, o que que a raiva é? Nada mais é do que ela potencializa aquilo que está dentro de você. E às vezes é algo que vem sendo construído e chega no momento que a gente explode. Tem coisas que você não faria em seu estado normal, mas você faz muito fácil com raiva. Por isso que a raiva é tipo a primeira coisa que as pessoas pensam quando a gente fala sobre controlar as emoções. A segunda coisa que eu anotei aqui, ansiedade. Então é muito comum você encontrar pessoas ansiosas. Sim. Se eu perguntar aqui, ó, você é ansioso? Quer ver? Vamos fazer um teste. Escreve para mim nos comentários se você é uma pessoa ansiosa. Coloca assim, ó, eu me considero uma pessoa ansiosa. Só que hoje em dia é muito comum você encontrar pessoas ansiosas. Por quê? Porque nós estamos em uma era em que todos os dias essa ansiedade ela é estimulada, ela não é trabalhada. Exemplo, tem muita gente que começou a assistir esse vídeo, não vai conseguir ficar até o final. E ela não vai até o final não é porque ela não gosta do Cleiton ou porque o vídeo não está legal, é porque ela não consegue ficar concentrada em um vídeo apenas. Então daqui a pouco ela, vou passar para o próximo. Cleiton, mas você acha assim que essa nossa vida cibernética com a internet, celular, tela, isso estimula muito a nossa ansiedade? Não, isso não estimula, isso potencializa. Nós estamos numa era em que você quer novidades, coisas novas. Por que você não consegue ficar assistindo um vídeo parado? Exemplo, por que a maioria das pessoas não vai até o final desse vídeo? Porque daqui a pouco ela quer outra coisa nova, ela quer outra coisa nova, ela quer outra coisa nova. Então vamos supor, se eu fosse gravar esse vídeo, onde eu começo aqui, daqui a pouco eu mudo para lá, daqui a pouco eu vou para lá, daqui a pouco eu faço um vídeo dinâmico, você consegue reter um pouco mais a atenção das pessoas. Reter a atenção das pessoas não quer dizer que ela vai realmente entender o que está sendo falado. Então, olha só que interessante isso aqui. Toda vez que nós vamos gravar, quando nós definimos as gravações, você precisa tomar algumas decisões. Então, exemplo, para o que nós realizamos aqui, eu preciso tomar algumas decisões. Eu poderia criar aqui cenários para prender a sua atenção e fazer com que você fique mais tempo no meu vídeo. Uma vez que você fica mais tempo no meu vídeo, as plataformas entendem que o conteúdo é bom, você está gostando e vai entregar para mais pessoas. Eu poderia fazer isso. Mas se eu fizesse isso, eu não estaria me movendo pelo propósito, pelo verdadeiro objetivo no qual eu criei o quadro. E sim para ganhar visualizações. Então, e gente ganhando visualização tem um monte hoje em dia. Então, e esse é o ponto. Então, se você não tem clareza do que você está recebendo da profundidade, você vai ser conduzido pelo que você está vendo no sentido de chamar a sua atenção. Hoje em dia, se você não criar coisas para chamar a atenção no sentido da mudança, pode ver, a pessoa não fica. E você falou disso, Cleiton, tem realmente assim, comportamentos que às vezes a gente observa nós mesmos. A pessoa pega um celular para ver e ela passa assim, ela não fica 2 segundos no mesmo vídeo. É isso aí. Tanto que uma das regras de vídeos, de cortes que você sobe, de Reels, os primeiros 3 segundos você tem que prender a atenção da pessoa. Só que é muito difícil hoje prender a atenção da pessoa. Por isso que, exemplo, quem são os meus alunos, quem realmente assiste, fica até o final, porque ele não está aqui para um entretenimento. Ele está aqui para poder se aprofundar no conhecimento e chegar no nível do entendimento. Então essa clareza eu tenho, por isso que tem coisas que eu não faço só para ganhar visualização, mas sim para poder direcionar. Então a sua ansiedade ela é potencializada todos os dias. Quando você recebe um áudio que você acelera para 2.0 ou 1.5, quando você pega inclusive um vídeo que você já não assiste mais à velocidade normal, você já acelera. Quando você olha lá um vídeo que você olha assim, nossa, 40 minutos não, muito tempo, vou assistir só 10 e vou falar que eu assisti. Então existe uma série de coisas hoje em dia que potencializa a sua ansiedade, por isso que a ansiedade, infelizmente, é algo muito comum hoje em dia e é algo que precisa ser controlado. Terceiro ponto que eu anotei aqui, terceiro tipo de emoção que você precisa controlar, a tristeza. Olha, tristeza. E as pessoas esquecem. Então isso quer dizer o seguinte, tem dias que você vai estar triste. No dia que você está triste, o que você faz? No dia que você está triste, você abre mão do quê? Mas tristeza, você acha que ela tem um ponto positivo também dentro das nossas emoções, Cleiton? Depende da... Ponto positivo, eu acho que é assim, não vou falar para você que é um ponto positivo, mas ela é necessária. Entendi. Porque
Nos dias da tristeza, vamos dizer assim, você reflete. Sim, sobre coisas que ver. na hora da alegria a gente deixa passar. Exatamente. Então, em um dia de tristeza, você repensa muito sobre muita coisa. Uhum. Em um dia de tristeza, você faz reflexões que em um dia normal você não faria. Então, se tiver que, pelo menos na minha visão, no meu conceito, um ponto positivo para a tristeza é a reflexão que ela te leva. Porque no dia da tristeza, primeiro, você não quer falar com ninguém. Segundo, você fica muito reflexível, você começa a fazer uma leitura daquilo que você está vivendo. A sensibilidade que essa emoção produz na gente, ela é interessante até para o nosso Para você autoconhecimento. refletir. Todas as pessoas têm um dia que você não está bem? Sim. Cleito, tem um dia que você não está bem? Sim, tem dia que eu estou triste. Mas a tristeza ela não vem necessariamente porque aconteceu algo de ruim. Às vezes você não está legal, você está meio para baixo. Uhum. Ou, porque sabe qual é o nosso desafio quando a gente fala sobre entender as emoções? É você identificar o sentimento que você está tendo. Qual é a emoção que você está tendo naquele momento, mas principalmente qual é a origem. Então tem dia que você não acorda bem, mas você não sabe a origem. Por que você está sentindo aquilo? E qual é o problema quando você não identifica a sua emoção? Então, exemplo, vamos supor que você não acordou bem. Se você não identificar a sua emoção, a primeira pessoa que aparecer na sua frente fizer algo que você não gosta ou que você não gostou, você vai descontar naquela pessoa e você vai atrelar você não estar bem com aquela pessoa. Olha, Só que na realidade não tem a ver com ela porque você já não estava bem antes. tem a ver com você. Tem a ver com você. Por isso que é tão importante você entender o que você está sentindo, qual é a emoção que você está sentindo naquele momento. Outro tipo de emoção que você precisa controlar, que talvez seja um dos mais difíceis, o medo. O medo também é um estado emocional que te paralisa, que te bloqueia. Cleito, como eu controlo? Você precisa aprender a lidar. Não tem como você eliminar. Mas é importante você entender a origem. Por que você está com medo? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Parta do princípio que 90%, 80%, 90% dos medos que você carrega, eles não acontecem. E qual é o problema? Além dele não acontecer, ele te paralisou. Por isso que é tão importante entender que o medo é um estado emocional. Então, quando você está com medo, você muda o seu comportamento. E essa mudança de comportamento interfere naquilo que você faz no dia a dia. Cleiton, você acha que o medo vem muito ligado ao nosso passado, situações que a gente viu os pais vivendo, situações que nós já vivemos? O medo ele tem a ver com como você se enxerga. Identidade? Também, mas como você se olha. Exemplo, você é corajosa? Em alguns momentos sim, em outros eu sei que não. Então é isso. Então, em alguns momentos eu sou. Uhum. Isso quer dizer que tudo que é relacionado a esses momentos que você falou que você é, o medo vai ter dificuldade de paralisar. Sim. Mas na área que você acha que você não tem coragem, e você vai perceber que a área que você não tem coragem é justamente a área que você não tem domínio. Não tem domínio porque você acha que você não é capaz de fazer aquilo, não tem domínio porque você, de repente, não se aprofundou naquele assunto, não tem domínio porque você nunca fez aquilo. Você se auto-sabota também? Essa área você vai ter mais medo. Entendi. E aí é onde você entra num processo de autossabotagem. Então, o medo ele tem a ver com a clareza que você tem sobre quem você é, que aí vai entrar a identidade. Mas a identidade são coisas diferentes, porque olha só, a identidade, uma pessoa que tem identidade, não necessariamente ela sabe quem ela é. Mas aí é profundo isso, explica melhor. Exemplo, você faz tudo o que você quer ou você faz tudo o que mandam você fazer, geralmente na vida? Nossa, Cleiton, muito profundo. Não, responde. É para eu responder? Olha, eu acredito que por muito tempo eu fiz o que me mandaram e depois que eu comecei a entender quem era a Lilian, eu comecei a fazer o que eu queria, mas não foi um processo fácil porque eu tive que me desprender de muitas coisas e entender que eu podia romper em várias áreas. Mas você fazia o que te mandavam, tipo assim, na empresa, em situações que você Sim, não podia na falar empresa. não, ou num modo geral, qualquer pessoa que chegasse e falasse. Não, digo isso mais Não. voltado para a vida profissional. É a maioria das pessoas. Então, assim, a maioria das pessoas, elas já tem identidade. E o que é essa identidade que eu estou falando? As coisas não são como as pessoas querem, sim como ela quer. Então, exemplo, na hora que você escolhe uma roupa, se alguém chegasse para você e falasse assim, outra cor fica mais bonita, você trocava? Antigamente sim, hoje eu não faço isso mais. A pessoa que tem identidade, ela não troca. Então ela chega e fala assim, você prefere o azul ou o amarelo? Ela já escolheu o amarelo, mas ela pergunta. Aí a pessoa fala o azul, ela vai de amarelo. A identidade.
entendeu? Então ela não é influenciada. Mas se você perguntar se ela sabe quem ela é, ela vai falar que não, ela não tem clareza. Então existem muitas pessoas que não têm clareza quem elas são, e por não ter clareza de quem ela não percebe a identidade que ela já carrega. Entendi. É igual uma criança, você pega uma criança, tem criança que você fala assim, ela tem um gênio forte, não é o gênio forte, ela já tem identidade. Uhum. Então ela não aceita o aviãozinho, ela pega a colher e ela quer E às comer. vezes os próprios pais falam, não faz isso, se controle, Sim. vai Se a criança já diminuindo tem a uma criança. identidade forte desde criança, você vai perceber que o comportamento dela é diferente. Sim. Ela quer fazer do jeito Ela dela. se destaca no meio dos colegas, até dos Exatamente. pais, assim, Mas isso não quer dizer que, no caso, depois que ela cresce, que ela vai saber quem ela é. Entendeu? Então tem muitas pessoas, olha que interessante. Existem muitas pessoas que têm a identidade forte, mas elas não têm clareza de quem elas são. E é interessante, porque talvez isso não faça sentido para você. Como assim? Eu tenho uma identidade forte, mas eu não sei quem eu sou. Isso é muito comum. Pessoas que quando você pergunta, mas você consegue, você é capaz, ela não enxerga em si força, potencial, determinação. Mas ela nunca percebeu que ela não faz nada que não seja da vontade dela. Então se ela tiver vontade de pegar o amarelo, e alguém chega e fala, ó, o azul vai ficar melhor, o azul vai ficar melhor, o azul vai ficar melhor. No fim ela vai com o amarelo. Por quê? Porque a identidade dela é tão forte que ela não se move pelo que as pessoas dizem, ela se move pelo que ela quer e pelo que ela sente. Mas isso não quer dizer que ela saiba quem ela é. Então, a maneira como você se enxerga determina as decisões que você vai tomar, mesmo que seja de maneira inconsciente. Então, existem pessoas que sim, têm identidade, mas porque não entenderam ou não aceitaram quem elas são, elas acabam se perdendo diante das decisões que ela precisa tomar. E aí o medo, quando junta com tudo isso, faz a gente se perder nas nossas emoções. Então, olha que interessante. Eu não sei quem eu sou, mas eu tenho identidade. Mas o medo vai ganhar força comigo. Entendeu? Então eu vou acabar não fazendo porque eu acho que eu não sou capaz. Muito bom. Outra coisa importante, inveja. A inveja também é um tipo de emoção que você vai ter. Cleiton, eu não tenho inveja. Você nunca vai encontrar um invejoso. É verdade. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vai falar assim, eu sou invejosa. Não existe. Eu, pelo menos, eu nunca encontrei. Mas eles existem e estão por todos os lugares, inclusive próximo a você. Olha só que interessante. Você, no dia a dia, nunca vai encontrar um invejoso. Pelo menos eu nunca vi uma pessoa que ela chegou e falou assim, prazer, meu nome é fulano, eu sou uma pessoa invejosa. Pode ver que quando você vê esse vídeo, a primeira coisa que você pensa, eu não sou invejoso. Mas se você não é invejoso, eu não sou, ela não é, quem que são esses invejosos? Esse é o ponto. Os invejosos, eles estão por toda parte. Eles apenas não se apresentam, mas eles te acompanham, eles sabem tudo da sua vida, eles sabem o que você faz e fica só te observando à distância. Por isso você precisa se policiar com quem está ao seu lado. Porque podem ter pessoas ao seu lado que aparentemente são seus amigos e gostam de você, mas na realidade são apenas invejosos, que estão acompanhando de perto a sua vida com um sentimento de inveja sobre aquilo que você tem, sobre aquilo que você conquista, sobre aquilo que você vai se tornar. Esteja atento a quem está ao seu lado. Cleiton, algo que eu aprendi com você sobre inveja é que às vezes a gente dá informação para as pessoas que elas não precisam ter sobre a gente. Sim, você é quem alimenta o invejoso. Então você dá munição para ele sem necessidade. O invejoso, ele só encosta em você, ele só se aproxima de você, ele só começa a te acompanhar quando ele percebe, quando ele escuta, quando ele vê algo que chama a atenção dele. E quem mostrou, quem falou foi você, entendeu? Outro tipo de emoção que você precisa controlar, a culpa. A culpa também é um estado emocional. É verdade. E olha só, esse aqui vale um episódio, eu vou precisar gravar um episódio sobre isso. É muito comum pessoas que caminham durante a vida com sentimento de culpa. Vou te dar um exemplo. Qual é a culpa que você carrega hoje? Como que eu descubro, Cleiton, qual é a culpa que eu carrego? Você se arrepende do quê? Porque olha só, uma coisa é me arrependi de algo errado que eu fiz, me arrependi de coração, aprendi, aquilo não faz mais parte da minha vida. Outra coisa é, fiz algo de errado, me arrependi, mas vira e mexe eu me lembro daquilo. Poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Então, olha só, é muito comum as pessoas que carregam culpa. Tem gente que carrega a culpa de si, mas tem muita gente que carrega a culpa relacionada aos pais, relacionada a outras pessoas. O sentimento de culpa que você carrega nem tem relação a você. Mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não evitei isso? Peraí, pare de carregar culpas que não são suas. Isso está te prejudicando há muito tempo e você não percebeu. Inclusive, isso é o que te impede de ser feliz. Por quê? Pessoas que carregam culpas, elas não se permitem serem felizes.
Porque na cabeça dela é o seguinte, eu já tenho uma culpa que eu carrego, eu não tenho direito de ser feliz. Então ela, diante de momentos bons que ela está vivendo, ela dá um jeito de estragar aquilo. Porque ela acaba não se permitindo pela culpa que ela carrega. Qual é a culpa que você carrega hoje que você precisa se libertar? Vale essa reflexão aqui. E Cleiton, você fala de culpa, muitas vezes também a gente culpa as outras pessoas pelo fato de estarmos vivendo a vida que nós vivemos, os pais, falta de carinho, de amor. Falta de autorresponsabilidade, você terceirizar a culpa de algo que não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Isso também é comum. Outro tipo de sentimento que as pessoas precisam aprender, entender para poder controlar, a vergonha. Então é muito comum você encontrar pessoas que ela tem vergonha. Ela tem vergonha de se posicionar, ela tem vergonha de falar, ela tem vergonha de si, ela tem vergonha da maneira como ela fala. Exemplo, por que que muita gente tem dificuldade com falar em público? A dificuldade de falar em público tem uma relação com você. É um fundo de vergonha que vem ali onde você acha que não, mas eu não sei falar, ou eu falo errado, ou a minha voz é estranha, ou isso ou aquilo. A vergonha também é algo que você precisa controlar, também é um estado emocional. Então é importante você, olha só, até aqui ó, raiva, ansiedade, tristeza, medo, inveja, culpa, vergonha, que já foram 7, tem mais 3 que eu quero trazer. Frustração também é um tipo de emoção que você tem que controlar. Porque a frustração ela vem logo depois de uma expectativa gerada em excesso. Quando você gera expectativa em pessoas, ou quando você gera expectativa em situações, e aquilo não acontece, você se frustra. Então isso aqui é importante você entender. A frustração é responsabilidade sua porque você gerou expectativa em algo que passou do ponto. Só que a frustração faz você desistir, a frustração faz você perder a oportunidade, a frustração faz você distanciar de pessoas que você ama. Por isso que a frustração também é algo que precisa ser controlado. 9, orgulho excessivo. O orgulho excessivo dos dois lados, tanto o orgulho de algo bom que você fez, se você tiver muito orgulho daquilo, isso vai te atrapalhar, como o orgulho da soberba, que também te prejudica, porque você acha que você não precisa de ajuda. O excesso vai te prejudicar. Assim como o 10º é a euforia excessiva. Então olha só, até quando você está feliz, você precisa controlar, porque se isso se torna uma euforia e ela é excessiva, você vai falar coisas para pessoas que você não deveria, você vai tomar decisões que depois você vai se arrepender. Então olha só, por que nesse primeiro episódio eu trouxe sobre as emoções, eu trouxe 10 tipos de emoções que você precisa controlar, porque você não tinha essa clareza. Quando a gente fala sobre controlar, sobre gestão emocional, as pessoas sempre levam para a raiva, para a ansiedade, para o medo. Peraí, mas até os momentos de felicidade eu preciso ter controle. Até o momento de vergonha eu preciso ter controle. Até o momento da euforia eu preciso ter controle. Por isso que gestão emocional ela é responsável por 80% do sucesso de uma pessoa. Exemplo, grandes líderes, para se tornarem relevantes, para terem sucesso, precisam ter gestão emocional. Por quê? Quando você se torna um líder, você vai gerenciar a emoção de outras pessoas, mas você só consegue gerenciar a emoção de outras pessoas se você gerencia a sua. Por isso que o episódio de hoje eu precisava te trazer essa clareza. Controlar as emoções não é só controlar a raiva. Controlar as emoções envolve raiva, ansiedade, tristeza, medo, culpa, vergonha, frustração, orgulho, euforia e a inveja. Pulei algum? É a inveja. Então, se você entender isso aqui, olha o tamanho do desafio que você tem. Por isso que você tem que assistir segunda, Conectando, quarta, Mentorcast, e agora na sexta, Entendendo Suas Emoções. Esse primeiro episódio eu quis te trazer esses 10 pontos, mas como vai ser o Entendendo Suas Emoções? Eu quero trazer muitas situações nossas aqui do dia a dia para facilitar o seu entendimento. Então, exemplo, quando eu compartilho parte da minha vida, parte da minha história, você aprende. É muito mais fácil para você entender, para você reter, quando você escuta uma história. Então, na sexta-feira eu quero trazer muitas histórias aqui para compartilhar com vocês. Cleiton, foi maravilhoso. O Cleiton sempre foi um professor para mim, principalmente nessa área emocional. Aprendi muito, muito e esse programa novo vai ser espetacular. É importante você... Cleiton, como que eu faço para entender melhor as minhas emoções? Já que o programa de sexta agora chama-se Entendendo as Suas Emoções. O que eu preciso fazer? Você sempre vai entender melhor as suas emoções quando você conhece a sua história. Então, o que me ajudou ao longo desses anos romper na questão emocional, ter mais controle emocional, foi quando eu comecei a olhar para a minha história.
Então, quando eu comecei a olhar para minha história, eu descobri uma série de coisas. Eu descobri bloqueios que eu tinha e que eu não percebia. Eu descobri habilidades que eu tinha, mas eu não aceitava. Eu descobri que o problema não eram as pessoas, e o problema estava em mim. Então, olhar para a sua história faz isso. Então, eu descobri os complexos que eu carregava, as crenças, os traumas, os bloqueios. Tudo isso vem quando eu começo a olhar para a minha história. Aqui eu vou te ensinar como olhar para a sua história. Um dos caminhos é quais são as memórias que você carrega. Então, nas memórias que você carrega, ali já tem parte da sua história. Porque se é uma memória, aconteceu algo ali que trouxe um impacto para você. As memórias que você tem, elas, de alguma maneira, você tem essa memória porque ela trouxe um impacto. Ou é um impacto positivo, ou é um impacto negativo. Então, aqui é o primeiro ponto para você entender sobre a sua história. Vamos supor que a maioria das memórias que você tem trouxeram impactos negativos. Aí já mostra o tamanho da complexidade emocional que você carrega. Não, Cleiton, eu tenho muita memória boa. Ok, então isso aí vai ser mais equilibrado. Mas através das memórias, vamos dizer assim, é o primeiro passo para você começar a entender a sua história. Então, quais são as memórias que você carrega? Eu vou trazer outros exemplos aqui nos próximos episódios que vão facilitar e vão te ajudar. Cleiton, então ao invés de eu começar escolhendo uma emoção para trabalhar, eu começo olhando a minha história. Claro. Dá um exemplo. Vamos fazer na prática um exercício? Fala uma memória que você tem. Qualquer uma. Boa ou ruim? Qualquer uma. Nossa, Cleiton, peraí, gente. Segura aí. Eu brincando quando eu era criança. Brincando com quem? Com a minha irmã. Onde vocês estavam? Na nossa casa. Que lugar? Geralmente no quarto ou no quintal. Não, pega uma memória. Pega um momento. Um momento, eu lembro quando a gente montava casinha com lixinhos, assim, que a minha mãe descartáveis, né? E a gente pegava as coisas, montava, e às vezes a gente deixava a casinha, montava a semana inteira, da Barbie, das bonecas. Mas o que você mais gostava desse momento? Eu ficava a tarde inteira ali, era gostoso esse compartilhar, inventar histórias, eu gostava muito disso. E você atrela essa memória ao quê? Hoje eu tenho um afeto muito grande com a minha irmã, com a minha família. A família é algo muito importante para mim. Por causa desse momento da casinha. Sim. Mas por que você acha que você tem essa memória? Não sei. Quando você lembra dela, o que ela representa, o que ela te traz? Hoje ela me traz saudade, me traz aquela nostalgia, mas ela também me dá uma sensação de que família é algo importante. Mas geralmente essas memórias é o que você falou, é a ligação que você tem com a sua irmã, é o elo de ligação que vocês tinham. Então, ali naquele momento daquela brincadeira, o fato de você estar com ela, aí você tem que avaliar por quê. Talvez hoje vocês não tenham a mesma ligação que vocês tinham nessa época e é justamente o que você sente falta sem você perceber. Uhum. Entendeu? Então, assim, porque se na infância vocês eram próximas, de repente pode ser que hoje essa proximidade não seja tão grande por N questões. Sim, eu casei, mas mudei, ela mudou. Por isso que isso vem à memória. Mas peraí, por que ela não existe? Não, porque a gente cresceu. Não, mas eu não estou falando da brincadeira, eu estou falando do afeto, estou falando da proximidade. Entendeu? Então, se essa memória ela está ativa para você, ela está na sua mente, ela tem um significado, tem um impacto emocional ali, que ele vai além do pilar da família que você trouxe. Entendeu? Talvez uma super proteção, algo... Aí, tá vendo como você já começa a enxergar. Entendeu? Então, assim, quando você... É isso. Quando você pega uma memória, ela vai além do que você está imaginando. Porque se ela é muito clara na sua mente, aquele momento teve um impacto emocional. Aconteceu algo naquele dia que te deixou muito feliz ou que te deixou muito triste. Então, quando você se aprofunda, aí você começa a entender, agora eu entendi por que isso está sempre na minha mente. Porque foi um dia que eu estava muito feliz porque a gente conseguiu construir juntas algo, um exemplo. Uhum. Ou foi um dia muito feliz porque minha irmã parou o que ela estava fazendo e estava comigo. Enfim, tem sempre uma ligação nas memórias que nós carregamos. Legal, muito bom. Se você gostou desse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas. Importante você compartilhar. Só compartilhe se fez sentido para você. Mas se você está aqui até o final, é porque fez sentido. Então, por isso eu peço para você compartilhar. Obrigado, Lília. Obrigada pela você, participação. Cleiton. Semana que vem estaremos aqui novamente. Aí eu já quero trazer algumas histórias para você refletir e para ter mais clareza, para você entender melhor as suas emoções, para que você possa ter uma saúde emocional. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.